Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Estação Difusora. Hoje temos um convidado mais que especial, o Alisson Gabriel, mais conhecido como Compadre Nenel, não é isso? Isso mesmo. Gente, é um prazer estar por aqui também, tá? Nesse podcast que vem crescendo cada vez mais. E já vou falando, Sabrina. Hoje eu estou disposto a responder qualquer pergunta, viu? Assim que a gente gosta. Aqui a gente fala sobre tudo. Agradecemos muito pela sua participação, por ter vindo até aqui. Ele, que é influenciador, é youtuber, acumula mais de 80 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil seguidores no YouTube, né? Mais de 200 mil inscritos. Isso. Me fala um pouquinho, Alisson, da sua trajetória. A gente quer saber literalmente sobre tudo. Então, me conta como é que começou esse interesse por trabalhar com a internet. Foi do nada ou surgiu a partir de alguma coisa? Sabrina, eu sempre gostei muito dessa área da internet porque eu tinha a vontade de ser ator na época, acho que por eu ser jovem e tal. E eu sempre tive a veia mais do humor, sabe? Minha família sempre foi do humorista, fiz palhaço também quando eu era pequeno, então eu sempre tive essa vontade. Na época que eu comecei só tinha o YouTube, não tinha o Instagram, e aí era algo que eu via vários youtubers aí crescendo, só que eu só via youtubers produzindo conteúdo de moto. E aí eu não tinha moto, mas aí tentei começar com bicicleta, enfim, bem aquele processo que a gente já sabe do começo. E logo após comecei a fazer alguns vídeos puxando pro lado do humor, estilo Whindersson Nunes, eu me inspirava bastante no Whindersson Nunes também. A gente tentava trazer algo estilo um stand-up, só que em forma de vídeos, né? E aí também comecei a integrar já no Instagram, quando começou o Instagram também. Esse processo das redes sociais foi legal porque eu passei muito tempo tentando um nicho que eu não me identificava. Isso eu deixo até de conselho para as pessoas também. Às vezes a gente se inspira em pessoas que a gente acaba se identificando com aquela pessoa, mas não é um nicho que a gente se integra dentro, sabe? Por eu ser humorista, eu comecei a entender que eu teria que observar mais esse pessoal do humor, né? Entrar mais em contato com essa galera do humor, ter uma conexão melhor para poder estudar até mais profundamente também como é que eu ia fazer para as pessoas sorrirem mais, afinal de contas, a partir dos meus vídeos. E aí, com isso, eu comecei a produzir mais vídeos de humor, conteúdo de humor, começou a dar mais certo trollagens na época, e aí eu fui crescendo bastante. Foi quando no YouTube eu criei o personagem Compadre Nenel. Encontrei alguns amigos que são de Belo Jardim, hoje também eles são estourados aí no YouTube. Tive a ajuda também de outros youtubers famosos, porque no começo a gente tem que buscar ajuda mesmo, sabe? Ninguém cresce sozinho, ninguém conquista nada sozinho. E às vezes, se você tiver ego ou tiver alguma coisa assim egocêntrica de dizer, não, eu vou conseguir sozinho, não vai. Tem que precisar das pessoas, tem que buscar, tem que tentar melhorar, tem que aprender com os melhores, sabe? Sim. E aí fui crescendo a partir disso, conheci alguns amigos de Belo Jardim, eles me ajudaram a criar esse personagem do Compadre Nenel, que aí foi quando eu comecei a crescer no YouTube com o conteúdo nordestino. E por a gente ser do Nordeste, não tem coisa melhor do que a gente valorizar a cultura, a gente trazer esse sotaque, né? Eu tô conversando normal, mas se a gente vai fazer um vídeo de humor, a gente já tenta puxar mais. Você que tá aí no seu... Então a gente já dá aquela puxada mesmo para o nordestino, sabe? E aí vem ajudando bastante, graças a Deus, hoje consegui, né, conquistar várias coisas através do digital. Inclusive, você falou agora um pouquinho sobre essa questão de network, de conhecer pessoas, de fazer contatos. Isso é importante, né, em qualquer profissão. Hoje em dia, a internet já é profissão. Sim. Muitas pessoas, como você, que começaram um pouquinho mais atrás, faziam isso por diversão, faziam porque gostavam mesmo. Hoje em dia, muitas pessoas começam querendo uma profissão. Eu quero ser youtuber para ganhar dinheiro. Eu quero ser influenciador digital para poder ter uma renda extra, digamos assim. Me conta aí um pouquinho como foi essa questão de network. Você falou que começou através de amigos, através de contatos que você já tinha mesmo, mas me conta aí um pouquinho como você foi desenvolvendo essa questão de network. Eu comecei, por exemplo, quem tem 1.000 seguidores, quem tem 2.000 é porque tem um pouco mais conhecimento do que tem 1.000. Sim. Quem tem 5.000, quem tem 10.000 tem um pouco mais conhecimento. Eu sempre tive noção disso. E aí, por mais que eu fosse pequeno, eu procurava pessoas maiores que eu um pouco. Porque, exemplo, se eu tiver 10.000 seguidores no Instagram e tentar entrar em contato com uma pessoa de 1 milhão para gravar é difícil, correto? Sim. Mas se eu tiver 10.000 seguidores e tentar entrar em contato com uma pessoa de 20, 25 mil, já é mais fácil. Então as pessoas têm que ter essa noção do processo também, sabe? Porque como tu falou, hoje
Não julgo, porque hoje é a profissão no momento, eu acho que é o maior ativo do século XXI, é a comunicação, Sim. principalmente no digital. Exato. A internet hoje abriu isso, a gente vê jovens ficando milionários através do digital, das redes sociais, e a gente vem conquistando muito esse espaço. A gente que é da antiga, sabe, gente? A gente vem aprendendo muito hoje também, porque vem mudando também, sabe? Sim. Essa network vem mudando aí os artistas, vem mudando também os nichos, tem que ir acompanhando o que está em tendência também para ir crescendo ainda mais. E quando eu tentava criar uma network, era sempre no intuito de aprender mais, e não de eu quero gravar com você para me crescer também. Então eu sempre criei bastante oportunidade. Na época eu criei a oportunidade de passar alguns dias com o Cremosinho, acho que todo mundo conhece Cremosinho. Hoje é bastante viralizado, a gente passou vários dias juntos, era Cremosinho e Bonito, da mídia, 2 influenciadores que tinham 1 milhão de seguidores na época, eu tinha uns 15, eu acho, então isso me ajudou muito, mas foi uma oportunidade que eu criei, participei de um sorteio, que era para mim poder, quem ganhasse o sorteio tinha que postar um vídeo no Instagram de Bonito da mídia, que ele tinha 1 milhão de seguidores. E aí, obviamente, acho que qualquer pessoa que ganhasse o sorteio ia pedir para postar o seu vídeo lá, para poder ganhar seguidores e crescer, e ao invés disso, eu pedi a ele uma oportunidade de conhecer e aprender com ele, em vez de postar o vídeo. Então, na hora, acho que ele enxergou algo que eu realmente estava atrás de uma oportunidade, e ele fez, mano, gostei, vem para Natal ficar junto com a gente, era para ficar 10 dias, fiquei 20. Então, são oportunidades, Sabrina, que a gente, com a humildade, a gente vai conquistando, a gente vai conversando com as pessoas, mostrando para elas nossas histórias também. Não só chegar e dizer, olha, eu quero ganhar dinheiro com a internet e me ajuda a crescer, sabe? Porque tudo tem um processo. Então, por mais que hoje eu consiga falar para você que está mais fácil, por que está mais fácil? Você vai lá no ChatGPT e pergunta, dá ideias. Lá no Google, no YouTube, você pergunta como receber do Kawaii, como receber do YouTube, ensina tudo, né? Porque eu comecei e não tinha para quem perguntar. A cara e a coragem. Entendeu? Era a cara e a coragem, justamente. Isso. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que você começou a falar, foi sobre essa questão de criar oportunidades, né? Criar não somente por interesse de crescer, não somente por interesse de ser visto, mas por interesse de ter o que mostrar. Eu acho que são coisas muito distintas e que quem começa a trabalhar com a internet tem que ter isso muito direcionado na sua mente. Não é só aparecer, não é só se mostrar, é ter o que mostrar. E eu acredito que essas oportunidades que você criou, né, a partir de não somente querer ter uma mídia, uma divulgação, como muitas pessoas que chegam, posta meu arroba, reposta um vídeo meu, faz isso ou aquilo, para que eu seja visto. Mas se alguém entrar no seu perfil, você tem o que mostrar? Você tem o conteúdo? Isso. Né? Então, criar oportunidades. Tem uma frase bem interessante que diz que a mente preparada favorece a oportunidade. Então, você tem que estar com a sua mente muito bem direcionada para que, quando as oportunidades vierem, você tenha como abraçá-las. Uma outra questão que você falou, que eu acho interessante também da gente falar, é justamente sobre estudo. Você falou, né, sobre essa transição do mundo digital, que antigamente a gente tinha mais facilidade de ser nós mesmos, e hoje em dia a internet, apesar de ser mais acessível, está também mais exigente, tudo que você fala pode ser pego e pode ser levado para o outro lado. Isso. Me fala um pouquinho o que é que você acha sobre o estudo. Nós vemos que hoje em dia temos cursos que antigamente não eram tão valorizados como curso de marketing, mídias digitais, publicidade e propaganda, e hoje em dia são um dos cursos mais procurados, principalmente por quem é da mídia. Então, me fala um pouquinho sobre a importância, ao seu ver, dos estudos na prática das mídias digitais. Show, muito bom isso, Sabrina. Um ótimo leque para a gente comentar, porque sobre a oportunidade de você ser visto, eu acho que tem uma frase que eu carrego sempre, que é quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Show! Mas como eu devo fazer para ser lembrado? É você ser autêntico, é você criar algo que seja seu. Hoje a gente sabe que a internet tem conteúdo que eu vejo e falo, esse conteúdo combina com o meu nicho. Agora eu vou pegar esse conteúdo, vou replicar ele com a minha identidade, sabe? É diferente de ver um conteúdo e plagiar o conteúdo, fazer exatamente o mesmo jeito, tentar fazer com a mesma voz da pessoa. Não, as pessoas se conectam com você, se conectam com o seu jeito, se conectam com, às vezes, com a sua cultura, com a sua linguagem. E sobre estudar, eu acho que o que me diferencia bastante também hoje no mercado, graças a Deus, dessa transição do YouTube para o Instagram, porque YouTube é algo que a gente consegue monetizar bem, graças a Deus, acho que faz mais de 10 anos que eu ganho do YouTube,
Porém, vitrine para poder você fechar parceria com a loja, com empresa grande é Instagram. A gente sabe que o Instagram ele não monetiza te pagando diretamente, mas a gente consegue monetizar bastante com empresas. E para a gente poder monetizar com empresas, a gente precisa ter uma boa imagem, a gente precisa se preocupar com a nossa comunicação, que é essencial. E esses cursos ajudam bastante, principalmente para você conseguir conectar, se comunicando o que aquela empresa quer através de você, sabe? Porque o influenciador, por mais que ele seja de um nicho de humor, qualquer outro nicho, mas o que a empresa quer não é a graça dele para a empresa dele. A empresa quer que, da forma dele, ele consiga conectar as pessoas que seguem ele para se tornar futuros clientes da empresa. Sim. Então, isso é muito importante, você se aperfeiçoar em curso de marketing, em curso de comunicação. Inclusive, uma vez no ano, eu sempre faço a Casa Experience, que é uma casa de criadores de conteúdos. Fiz esse ano passado, esse ano vai ter novamente, que a gente junta os criadores de conteúdo que querem aprender como se comunicar, como perder a timidez, porque muita gente não consegue crescer também, porque se sente uma pessoa travada, não consegue produzir um conteúdo na frente de outras pessoas. E tem uma frase também: se você que está do outro lado tem vontade de crescer na internet, o que as pessoas falam ao seu respeito não é da sua conta. Então, se você se sentir uma pessoa travada, uma pessoa tímida, se você não souber o lugar que você quer chegar, você nunca vai sair do lugar que você está. Então, comece a prestar atenção nisso, estudar comunicação, como você se tornar essa pessoa mais leve, sem ficar muito travado na hora de gravar, sabe? É muito importante estar buscando ajuda também, né? Exato. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu enfrentei uma certa dificuldade em relação a nicho, né? Eu gostava de falar muita coisa, eu sou bastante comunicativa, e aí eu gostava de vários assuntos diferentes. Então, falava sobre moda, falava sobre beleza, sobre lifestyle. E aí, que a gente sabe que hoje em dia não é conteúdo, mas que humaniza, né? O conteúdo isso. E é importante. E aí, uma das dificuldades que eu enfrentei foi direcionar exatamente para o meu público o que eu queria, porque eu gostava de tudo. Você enfrentou esse tipo de dificuldade? Por exemplo, eu gosto de humor, mas eu também gosto de moto, eu também gosto de esporte, eu também gosto disso ou daquilo. Ou sempre foi muito bem definido isso na sua cabeça, de querer humor? Não, sempre enfrentei, sim. Por mais que eu gostasse do humor, que eu gosto do humor, vivencie o humor, porque o humor, ele é algo natural. Sim. Tipo, acho que é nítido quando a gente consegue ver uma pessoa tentando forçar o humor, não é? Esse cara tenta ser engraçado, mas é algo forçado. E o humor, a gente consegue prestar atenção que realmente vem algo ali no natural. Mas eu passei muito também dificuldade nessa questão da transição, porque eu me identificava com o humor, mas é isso que eu vou te falar agora, que atrapalha muito quem está começando digital. É a comparação. E quem se compara, para. Quem admira, mira. Então, quando você começa a admirar uma pessoa do mesmo nicho que você está, ou da mesma personalidade, que tem a mesma pegada, você consegue observar alguns passos ali que ela faz correto, que não tem como você não errar também, sabe? O que ela já errou. E aí eu ficava nessa transição de gosto do humor, mas caramba, essa pessoa aqui, ela faz desse jeito. E se eu fizer um vídeo assim, fazia o vídeo e postava nada, sabe? Então tem disso, mas eu costumo falar também que você precisa se descobrir no digital. Não tem como você pegar uma receitazinha de bolo. A receita de bolo que tem no digital é de você melhorar sua comunicação, sua oratória, de você melhorar suas expressões faciais, porque na hora de gravar é um jeito, na hora da gente estar se comunicando é outro. Exato. Então é você ir melhorando cada vez mais essas ferramentas, sabe? Que vai fazer com que você consiga se integrar mais ali no digital, mas não tem um formato único ali, uma receita de bolo que você vai fazer. Então acho que você tem que se descobrindo mesmo, como eu falei, ser o máximo autêntico possível, tanto que com certeza tu deve ter se identificado com um deles. Então Sim. Tu vai sempre pegar 5 nichos ali que tu mais se identifica. Dentro dos 5 nichos tu vai ver o que tu o que tu mais faz de melhor. Sim. Entendeu? Então o que tu mais faz de melhor, consequentemente, é o que tu vai mais entregar de melhor também. Então, exato. Tem também essa questão da identificação do público, né? O que o público gosta mais. E eu acho que isso está muito vinculado à autenticidade. Sim. Então, tudo bem que eu gosto de fazer isso, e talvez eu esteja vendo ali vídeos que eu gosto, porque é muito real o que você falou no começo. Nem sempre que eu gosto de assistir, eu vou saber fazer. Nem sempre o conteúdo que eu gosto de explorar ali, vendo no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social que seja, eu vou conseguir replicar e fazer aquilo ser bom também. Sim. E uma outra questão que eu acho que vale muito a pena ser lembrada é a questão da autenticidade. Tudo bem, não tem problema, né? A gente vê um vídeo, achar legal e querer seguir ali no mesmo ritmo, mas querer replicar, querer mostrar exatamente daquele jeito, não vai ser eu, né? Não vai ser você. Então, eu acredito que essa questão da autenticidade seria uma das maiores dicas para serem dadas para quem entra no mundo digital ou para quem
estuda sobre, né, para aprender sobre. E nessa questão de estudos, você visa como algo importante, você visa como algo, se puder, faça uma faculdade, faça um curso, se aprimore, como você falou, né, cursos talvez oratória, linguagem corporal, isso tudo agrega muito, até mesmo na prática do dia a dia, né? A gente vê que até por trás das câmeras isso é muito importante. Isso, muito importante, porque a gente precisa fazer um roteiro, a gente precisa saber o que é que aquela pessoa que está do outro lado quer receber, sabe? Sim. Porque não é só a gente pegar a câmera, muita gente vê a gente produzindo conteúdo e faz. É muito fácil, vou fazer do mesmo jeito e o vídeo vai estourar, mas tem muita coisa por trás, tem muita técnica que a gente faz, tem vídeos que eu coloco lá, eu já tenho muito costume, mas mesmo assim demora a fazer, porque eu faço uma fala e aí vou ouvir, sabe, como um espectador também, sim, tentando entender o que é que as pessoas queriam ver eu falando, tentar produzir algo também. Eu costumo falar que o brand, que a gente estuda bastante, principalmente no marketing, o brand que vai fazer você ser lembrado ali por algo que você fizer, é muito importante também durante os vídeos, sabe? Uma fala que você fala, um bordão, é o que faz também muito influenciador, tá crescendo, sim, também os bordões. Sua marca, né? Sua marca, vira uma marca, seu nome também, porque às vezes tem uma pessoa que quer ser influenciador e coloca, exemplo, meu nome é Wallace. Quando eu vim entender que o nome Wallace, para o momento que eu estava na internet, se eu colocasse Wallace Melo, Wallace Costa, e é com 2L, com 2S, e se dificultar ainda mais a pessoa me procurar, então eu comecei a perceber que eu precisava de um nome mais fácil, de um nome lembrável, memorável, um nome mais que as pessoas realmente ficassem a marca ali do meu nome, né? E aí deu muito certo sobre isso. Sobre o estudo, faça oratória, faça curso de comunicação, faça marketing, tá, gente? Eu sempre fui um pouco fechado para isso, mas depois que eu comecei a entender que realmente tudo é técnica, tudo é ferramenta que você precisa aprender, nada é por acaso, nada você faz de qualquer jeito. Então tudo que você for fazer, faça como se fosse, tipo assim, eu vou gravar esse vídeo, tá, vou fazer esse vídeo como se esse vídeo fosse estourar, porque se esse vídeo estourar, é a sua marca que vai estar lá, entendeu? Então sempre faça aquele vídeo como se fosse o vídeo que vai mudar a sua vida. Eu sempre enxerguei dessa forma, sabe? Sim. Tudo que eu vou fazer, eu faço como se fosse aquilo que vai mudar a minha vida naquele momento. Porque você pode passar vários dias, vários meses e anos travado, mas você pode postar um vídeo hoje e amanhã amanhecer com seu Instagram com 1 milhão de seguidores. Isso é possível. Sim. Entendeu? Então, acho que é bem isso. Nós falamos um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua evolução, sobre aquilo que deu certo, né? E graças a Deus tem dado muito certo para você. Mas me conta um pouquinho se você enfrentou dificuldades. Eu sei que sim, né? Porque todos nós, quando começamos em algo novo, enfrentamos dificuldades, talvez de... não sei se foi por isso, mas você já começou dando dicas. O que as pessoas pensam sobre você é com elas. Sim. Então me fala, você enfrentou dificuldades relacionadas a isso? Quais foram os seus maiores obstáculos no mundo digital? Sabrina, como eu comecei a vida como vendedor com meus pais, eles foram camelô, então eu comecei a vida no meio da feira. E aí eu comecei a perceber, eu sempre fui tímido pequeno, porém eu comecei a perceber que meus pais gritavam para vender mercadoria. E quando eles gritavam, chamava a atenção. Então, o primeiro ponto que eu sempre vinculei na internet é que a gente precisa atrair a atenção das pessoas. Sim. E aí, quando eu via meus pais atraindo a atenção das pessoas gritando, quando os clientes chegavam na banca, eles recebiam as pessoas com um bom humor. E isso cativava as pessoas ao ponto delas comprarem o produto. Então, no digital, eu sempre fui dessa forma, sabe? Eu sempre tentei deixar a timidez um pouco de lado e tentar chamar atenção. Só que quando você não entende muita coisa, você chama atenção muitas vezes das formas mais erradas possíveis, sabe? Você não consegue chamar atenção da melhor forma possível, e isso eu fui estudando aos poucos. Mas eu falei essa frase porque eu sei que muita gente deixa de crescer na internet, produz um conteúdo e desiste por medo de julgamento. Sim. E eu acho que o julgamento é algo que atrapalha muito as pessoas que vivenciar o que a internet tem para oferecer. Eu acho que você pensar no que as pessoas estão pensando a seu respeito vai te paralisar, sabe? Então, por isso que eu sempre toco muito nessa tecla. Uma das dificuldades que eu passei no meu começo também é que não estava algo tão viral, esse negócio de internet. As pessoas ainda não acreditavam tanto. Então, na época, eu fechava uma parceria para colocar a marca da empresa em uma camisa, para mim, para algum evento, alguma coisa assim. E as pessoas, às vezes, as empresas não queriam pagar nem R$50, sabe? Então, hoje eu fico muito feliz de ver não só eu, mas várias pessoas entrando no digital, nas redes sociais, procurando uma empresa e a empresa já dizia, olha, a gente já gosta, a gente já faz. Realmente hoje a gente sabe que na nossa cidade tem 100 e poucos mil habitantes, mas
praticamente todas as empresas precisam de um story maker, precisam de um video maker, precisa estar ligada no digital, postando alguma coisa, com marketing. Então, as dificuldades que eu passei lá atrás, hoje é bem diferente, mas ao mesmo tempo paralisa muito as pessoas. Essa questão de julgamento, né, das pessoas tá se comparando. Você vê um story de uma pessoa com um carrão, e aí você ainda não tem um carrão. Você vê a história de uma pessoa com uma casona, você ainda não tem a casona, e você se paralisa porque você acha que o que vai fazer você crescer é você ter tudo aquilo que a pessoa tem. Um celular muito bom. Começar pronto. Entendeu? Então você tem que dar o seu melhor com o pouco que você tem, para quando você tiver uma condição melhor, fazer melhor ainda. Sim. Você falou que, né, em outras palavras, você cresceu no meio de comunicadores, né? Sim, então você tem aí uma veia meio que de comunicação em outros aspectos, né? Seus pais comerciantes. Então, você sempre observou muito isso, né? Mesmo que de uma maneira inconsciente, você foi observando como chamar a atenção, como atrair um espectador e prender a atenção, né? Porque no Instagram e no YouTube não é só você colocar uma capa bonita, que seria a vitrine do vídeo, não é só você colocar talvez uma chamada engraçada, uma chamada divertida no começo do vídeo. Os 3 primeiros segundos são aqueles que, né, retém a atenção, porém o resto do vídeo, se não tiver conteúdo também, ele vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Isso. A pessoa vai pular o conteúdo, ou não vai querer assistir mais, ou só vai entrar uma vez no seu perfil, né? E é muito real o que você falou em termos das empresas hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil você ver quem não está no marketing, ou quem não está, né, neste mundo digital. Para qualquer profissão, assim como a gente falou anteriormente, é importante ter uma boa comunicação, uma boa oratória, se comunicar bem, falar bem e estar presente nos meios digitais. Né? Até mesmo os profissionais mais antigos na área, em quaisquer que sejam as áreas, eles hoje em dia, eu vejo que existe muito uma busca por tentar evoluir. E os influenciadores digitais, né, ajudam muito nesse impulsionamento, de deixar de a empresa ser vista como empresa e ser vista como pessoa também. Né? Tem aquela famosa frase de pessoa compra de pessoa. Então, como é que você se vê estando nesse meio termo, conectando tantas pessoas a tantas marcas, tantas empresas e, consequentemente, estando nesse meio termo ali, né, de fazer essa transição entre uma pessoa e outra? Então, Sabrina, quando eu comecei a estudar muito sobre personalidade também, eu comecei a ver que tem o Kawaii, tem o TikTok, tem o YouTube, tem o Instagram. Por mais que sejam todas plataformas digitais, todos têm uma forma diferente de você trabalhar. Todas o algoritmo entende de uma forma diferente. Acontece eu postar um vídeo e viralizar em todas? Acontece. Mas cada uma tem o seu estilo. E aí, como plataformas também, eu percebi que você também precisa ter sua personalidade para cada plataforma. Como assim? Exemplo, eu vou fazer um humor em um vídeo, eu uso uma personalidade. Eu vou me comunicar numa loja, já preciso usar uma outra personalidade e a comunicação já é diferente. Então, a gente consegue muito estudar e fazer esse dinamismo assim, sabe? E outra coisa também, voltada para as lojas, eu acredito que para você ser lembrado, principalmente pelas empresas, para poder te convidar, te chamar, para você poder atrair as pessoas, a atenção, você precisa estar em movimento. E eu sempre pensei muito nisso. Por exemplo, teve o Festival de Inverno agora na cidade. É o tempo que eu mais me preparo para aparecer, para tornar algo lembrável, para viralizar de alguma forma, porque o pós-FIG, o FIG é uma vitrine. Então, o pós, as empresas vão lembrar daquelas pessoas que mais apareceram durante o FIG, sabe? E isso vai circular durante um ano. Exemplo, vai vir agora o Vivo Jesus. A empresa vai procurar quem para estar no Vivo Jesus? As pessoas que estão mais destacando, as pessoas que estão mais aparecendo, sabe? E como é que eu faço para aparecer, né, Nel? Tô começando agora. Ó, Sabrina, acho que eu nunca abri isso assim na internet, mas vou falar para vocês. Teve uma empresa, quando foi o meu começo, não vou falar o nome da empresa, mas teve uma empresa que quando eu comecei, eu pedi uma oportunidade à empresa para divulgar tudo daquela empresa de forma gratuita. Era a maior empresa daqui da cidade, todo mundo conhecia, e essa pessoa chegou para mim e fez, Nenel, mas tu não vai ganhar nada. Aí eu fiz, você faz tráfego pago? Eu já entendi o que era na época. A pessoa fez, faço, pronto, você vai colocar a minha imagem em tudo que tiver tráfego pago da sua empresa. E a pessoa fez isso. Abraçou a minha ideia, agradeceu a oportunidade e a gente começou essa parceria. Automaticamente, as pessoas começaram a me ver na maior empresa da cidade, que todo mundo conhecia. É um empresário muito forte e tudo mais. Após isso, outras empresas grandes começaram a me procurar. Por quê? Porque me viram em uma empresa grande. Então, eu não pensei logo em ganhar dinheiro com aquela empresa grande. Eu pensei em criar oportunidade, que foi aquilo que a gente começou no começo, conversou.
E aí, quando eu enxergo sobre trazer essa personalidade para conectar pessoas com pessoas, é você trazer essa autenticidade sua, trazer essa personalidade sua, da forma que você faz, porém adaptando também ao que o empresário vai querer. Sim. Exemplo, eu vou fechar uma parceria hoje com a empresa, eu procuro entender o que, é que a pessoa está buscando, procuro entender se ela quer humor no negócio dela, procuro entender se ela quer humor ou só a comunicação, sabe? Para poder entender como é que eu vou começar a criar os conteúdos, para entender como é que eu vou entregar para os meus seguidores também aquilo, sabe? Para não ficar algo muito cansativo também, de você fazer 10 stories mostrando o produto, o seguidor vai ficar só passando assim as stories, sabe? Então você tem que entender também o que é que o seu público, por que é que o seu público lhe acompanha, por que é que você é o diferencial. Então, a partir do momento que você entende quem é você, você também vai entender o que é que as pessoas veem em você, sabe? Então é mais ou menos isso. Conhecer o público, né? Conhecer a empresa, conhecer a marca e principalmente se conhecer também. Você saber o que dá certo para você, você saber até onde você consegue ir dentro daquele nicho. Acho muito interessante, acho que essa questão do estudo viabiliza isso tudo também. Né? Não só falando no sentido de fazer uma faculdade. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem a possibilidade. Às vezes alguém que está nos assistindo hoje fala talvez de um interior, uma cidadezinha muito pequenininha que não tem possibilidade, né, de ter ali um curso, não tem o acesso de fato. Mas o estudo nem sempre é vinculado somente a uma graduação. É interessante por conta do título, mas quem desenvolve isso com o passar do tempo somos nós que estudamos. Então, você vê que a partir do que você me falou, você conseguiu identificar quem eram as empresas que trabalhavam com você, quem é você trabalhando para as empresas, quem é o seu público, o que é que eles gostam, o que não dá certo. Eu tenho certeza que muitas vezes chegam propostas e você diz, essa daí não vai colar com o meu público. Não conecta comigo, o meu público não vai comprar ideia, sabe? Eu até converso também e falo, olha, achei legal, obrigado por me procurar, mas eu acho que não conecta muito. Por exemplo, eu sou cristão, então nunca fiz um conteúdo. Se você entrar no meu Instagram hoje, é tanto que tem muita criança que me vê na rua, que me abraça. Padre Anel, por quê? Eu escolhi, isso foi algo meu, pessoal, eu escolhi não trazer palavrão para o meu conteúdo, desde sempre. E não só por isso, porque eu entendi também que se um dia eu crescesse, as empresas não iam querer uma pessoa que fala palavrão para estar divulgando um negócio lá. Pessoa que fica falando putaria e tudo mais. Nada contra, tá, gente? Eu sei que tem muito conteúdo aí que sobe bastante. Estilo, né? Mas é de estilo. E foi esse estilo que eu trouxe para mim, que graças a Deus vem dando muito certo. Tem empresas que estão comigo. Hoje eu estava conversando com a amiga Sara também, que é daqui, influenciadora da cidade também, bastante conhecida. E a gente conversando, a gente trabalha muito junto também. E aí, Sara, tem empresa que a gente já está há 2 anos, como passa rápido e tal. E eu acho que é isso, sabe? É você estar na empresa e olhar assim e falar que massa, que gostaram de mim e eu tô lá até hoje. Então é porque realmente conectou tudo, sabe? O público comprou a ideia, as pessoas. E eu também costumo falar que influenciador, ele tem que entrar na empresa também como amigo dos funcionários, sabe? É você tratar as pessoas bem, é você se comunicar também com os funcionários, ainda mais quando são funcionários que participam dos vídeos. Não é você chegar e dizer, dá para gravar um vídeo? Não, faça amizade, não é só trabalho não, sabe? A gente tem que também se vincular às pessoas. E graças a Deus vem dando muito certo esse estilo. Que coisa boa. E aí, para finalizar, eu acho que caberia também uma dica, né? Para aqueles que estão começando agora no meio digital. Eu acho que, para finalizar, seria muito interessante a gente falar mesmo sobre essa questão de humildade, né? De você saber onde você está, de você reconhecer que você pode aprender com outras pessoas. Você falou sobre essa questão lá no comecinho também. Eu, aliás, com 10, 15 mil seguidores, falava com alguém um pouco maior que eu na internet, mas entendendo sempre o meu lugar. Essa questão de falar sempre com os funcionários, de se comunicar bem com todas as pessoas, ser educado, acho que isso tudo integra a imagem de um bom influenciador. Né? Afinal, a gente não é somente uma vitrine, não está ali só para mostrar um produto, mas sim para passar de fato uma influência positiva para a sociedade. Então, dê agora uma dica, por favor, para aqueles que estão nos assistindo sobre como começar na internet e o que é que não pode faltar. Vamos lá. Como você começar na internet? A gente falou aqui sobre entender quem você é, primeiro, para que você não tenha dúvidas de qual nicho você vai se integrar. Então, se você quer ser um criador de conteúdo, ou se você quer levar a sua empresa para o digital, porque tem gente que não quer ser criador de conteúdo, mas quer colocar a sua empresa como empreendedor dentro das redes sociais. Gente, você precisa aprender como você gravar um conteúdo em relação à câmera. Você precisa entender qual nicho que você mais se identifica ali, tá? Se conecta para você poder... escolhi 5 nichos que você se conecta. Pronto, dos 5 agora eu preciso saber qual desses 5
eu me entrego mais? O que é que eu faço de melhor entre esses 5? Se você é uma pessoa que se sente uma pessoa tímida, você precisa mudar de ambiente também. Às vezes o ambiente que a gente tá... Nos molda, né? Nos molda, porém não vai determinar quem você é, tá? O ambiente que você tá hoje não vai determinar quem você vai ser. Então, se você não tem muitas condições, não se preocupa, porque processo é processo. E Deus pode mudar tudo sem você entender nada, e eu tenho certeza que vai. Então, se você quer crescer na internet, nas redes sociais, acredite em você. Eu sei que vai ter gente da sua família que vai dizer isso é besteira, vai ter gente próxima que vai dizer esse menino tá fazendo uma loucura. Mas se você entender quem você é e qual o propósito que você quer chegar, você vai chegar, entendeu? Sim. Então, para isso, você precisa primeiro entender qual o propósito que você quer. E o que não pode faltar para você poder crescer nas redes sociais, com toda a certeza do mundo, é a humildade. É você entender o seu lugar, igual a Sabrina falou, é você buscar pessoas maiores que você, é você reconhecer que você tem muito para aprender, é você reconhecer que a internet não é fácil de crescer, porque não é. É um rolê para você poder aprender a crescer, mas que não é impossível e hoje está bem mais fácil, sabe? Então, vou até fazer minha propaganda, tá, Sabrina? Tá certo. Me segue lá, pessoal, lá também no Instagram. Eu sempre dou dicas também para o pessoal que quer aprender a crescer nas redes sociais. Se você se sente uma pessoa tímida, marque um vídeo para você gravar mais eu. Tô aberto, vamos embora. O Alisson, muito obrigada. Tamo junto, eu Sabrina. desejo todo sucesso para você, que Deus abençoe sua trajetória, que você Show. continue crescendo cada vez mais. Obrigada pela participação no nosso programa. E é isso, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço estar por aqui. Deixa seu like, compartilha aí o vídeo, tá, gente? E até o próximo qualquer dia. Isso mesmo, gente. Se inscrevam no canal. Um super beijo e até os próximos, se Deus quiser. Tchau.